Olá, eu sou o Osmar, seja muito bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo a esse vídeo que é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou te falar sobre o Eneagrama, especificamente sobre o Eneagrama das personalidades. Muito bem, para você conhecer o Eneagrama é importante que você saiba que Enea significa 9 e grama ou gramos significa figura, ou seja, é uma figura de 9 pontos. Bom, vou te explicar resumidamente a história do Eneagrama só para que você saiba do que se trata. Basicamente, o Eneagrama é uma figura que foi encontrada há muito tempo atrás. Na verdade, nós não sabemos quem que desenhou, quem que inventou, quem que deixou isso para nós. Da mesma forma que nós não sabemos quem inventou o fogo, quem inventou a roda, ou então quem inventou a escrita, não sabemos também quem inventou o Eneagrama. Muitas pessoas, pesquisadores, dizem que surgiu há 4.000 anos atrás, na Mesopotâmia, há 2.500 anos atrás na Babilônia e por aí vai. Então a origem realmente é difícil de saber. Fato é que no século IV existiram então um movimento importante dentro do cristianismo que se chamava Padres do Deserto. Então, eles encontraram essa figura, que não era o Eneagrama das personalidades ainda, era só uma figura, e começaram a entender o que significavam essas figuras, o que significava a ligação entre esses pontos, e começaram a estudar e trabalhar com isso. Muito mais recente agora, entre o século XVIII e XIX, existiu um cara chamado Gurdjieff, ou Gurdjieff. Ele era um pesquisador, ele era um cara muito... ele estudava esoterismo, estudava várias coisas e estava interessado em entender o universo, estava interessado em entender nós mesmos. Muito bem, ele encontrou essa figura e começou a estudar sobre isso e descobriu um monte de coisa importante. A partir daí, ele começou a propagar essa figura, ele começou a propagar o Eneagrama e fazer seminários, cursos, palestras, ensinar algumas aplicações do Eneagrama, trabalhar com a energia que existia em cada ponto ali e algumas outras aplicações que ele encontrava, de maneiras que ele estudava o universo, estudava nós mesmos por meio dessa figura. Mais recente, em 1960, então, Oscar Ichaço encontra esses estudos, ele tem conhecimento do Eneagrama e começa a aplicar e trazer o Eneagrama para a psicologia e juntar com personalidades. Aí o Eneagrama começa a tomar forma da maneira como nós conhecemos hoje. Mais para frente, um cara chamado Cláudio Naranjo, um psicólogo, então ele estudou com o Ichaço por meio de viagens, ele conheceu o Ichaço, aí ele estudou e trouxe o Eneagrama para os Estados Unidos. E daí é claro que isso tomou uma proporção muito maior. A partir daí, existiram várias pessoas que foram importantes no meio do Eneagrama, como por exemplo o Dom Riso, o Hans Hudson e por aí vai. Existem diversas pessoas que até hoje contribuem muito, acrescentam e descobrem coisas a respeito dessa figura e a respeito do Eneagrama. Essa foi uma história mas muito resumida, só para você ter uma base de onde que surgiu o Eneagrama e como é que ele chegou até os dias de hoje. Se você quiser saber mais sobre isso, eu posso gravar um vídeo específico explicando o que significa o círculo, o triângulo, o que significa a êxade, que é essa outra figura que está aí. Basicamente são 3 figuras e cada uma delas representa uma lei universal. Então é bem interessante e eu também sobre a história eu posso gravar um outro vídeo te explicando melhor sobre isso. O importante é que você saiba que estudando Eneagrama a gente descobre que as pessoas são previsíveis. A gente descobre que por trás de comportamentos existem motivações. O Eneagrama é um grande mapa da empatia, porque a gente descobre que por conta de traumas que aconteceram na infância, a criança desenvolve uma personalidade. E daí, quando nós crescemos, nós só vamos fortalecendo algumas coisas na nossa mente. Então a nossa mentalidade, a nossa personalidade, o nosso ego, a nossa maneira de enxergar o mundo, de se mostrar para o mundo e de reagir ao mundo, vai de acordo com a nossa personalidade, que basicamente tem início na nossa infância. Bom, então estudar o Eneagrama é incrível por conta disso. No final das contas, as pessoas são sim previsíveis e as pessoas têm um manual de instruções, que hoje a gente chama de Eneagrama. Bom, e se você chegou até aqui, talvez você esteja se perguntando, tá, mas por que vale a pena eu estudar o Eneagrama ou eu entender isso? Bom, deixa eu te falar alguns pontos que eu acho interessante. Primeiro, descobrir qual é o trauma que provavelmente você teve na infância
e que muito provavelmente você não lembra ou você não sabe, mas que fez com que você desenvolvesse uma personalidade. Qual é a sua personalidade? O que você faz? Como é que você enxerga o mundo? Porque muitas vezes a gente sabe o que você faz, a ação, qual é o comportamento que você tem. Mas é muito difícil de eu e você termos a consciência de quais são as motivações, ou seja, qual é o motivo que leva eu a tomar tal atitude. Bom, o Eneagrama, como eu disse, ele é um mapa, então ele abre a nossa visão e nos explica o que acontece, qual é a motivação, por qual motivo eu faço isso. Aí sabendo disso, claro, o Eneagrama ele é muito completo e ele nos dá vários caminhos de evolução. Então, dentro do desenho do Eneagrama, nós descobrimos algumas maneiras de evoluir. Podemos evoluir pelas asas, pelas flechas, pelo instinto, podemos evoluir pelos níveis de desenvolvimento. Então, no fundo, o Eneagrama é uma das ferramentas mais completas, pelo menos que eu conheço, que nos ajuda a descobrir nossa personalidade, descobrir as motivações que estão por trás do comportamento. Ele me fala como que eu posso evoluir, de quais formas que eu posso evoluir. Isso me ajuda na minha carreira profissional, nos meus relacionamentos, na minha caminhada espiritual. Você acredita que o Eneagrama nos ajuda até nisso? Até na caminhada espiritual? Ou seja, qual é a minha virtude? Qual é a grande ideia santa do meu tipo de Eneagrama? Como é que eu me conecto com Deus ou com um ser maior por meio da minha personalidade? Bom, e agora eu vou te trazer alguns nomes que alguns autores trazem para os perfis de personalidade, só para que você já vá se acostumando com os nomes. E aí mais para frente você pode então assistir os vídeos específicos sobre todos os tipos de personalidade. Vamos lá. O tipo 8, ele é conhecido como o confrontador, talvez o controlador ou o poderoso. São alguns nomes que são dados para o tipo 8. O tipo 9 é conhecido como o pacificador, o mediador, o preservacionista. O tipo 1 é conhecido como o perfeccionista, o moralista e talvez o reformista. O tipo 2 pode ser chamado de o ajudante, o prestativo e talvez o doador. O tipo 3 é conhecido como o vencedor, talvez o bem-sucedido do Eneagrama, e ainda o competitivo. O tipo 4 é conhecido como o intenso, o individualista ou o romântico. O tipo 5 é conhecido como o analítico, o investigador ou o observador. O tipo 6 é conhecido como o precavido ou o partidário. E ainda o cético ou o amigo leal. E o tipo 7 é conhecido como o otimista ou o entusiasta e talvez o sonhador. Lembra de curtir o vídeo, se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui embaixo. A partir de agora eu vou postar outros vídeos explicando mais coisas a respeito do Eneagrama e principalmente a descrição de como que funciona cada perfil de personalidade. Tamo junto, te espero no próximo vídeo. Tchau!